A pessoa nunca te viu. Se ela confiar em você, ela do lado de dentro, ela abre. Tem alguém que carrega essa chave, o nome é Jesus. Está lá em Apocalipse assim, ó, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, a gente vai entrar e nós vamos cear junto. A pessoa só abre a porta se confiar. Por que eu estou começando te falando isso? Porque não existe pessoa, não existe cofre, não existe planeta, não existe 1 milímetro quadrado ou centímetro cúbico na terra ou nos céus que não seja acessível. Ou se acessa na 4ª dimensão, se acessa na 3ª, se acessa na 2ª, você vai acessar. Você consegue acessar com confiança, pô, uma doença sai de dentro do seu corpo. Você consegue acessar, porque se você olha e não confia em você, você também não é digno de confiança e ninguém confia em você, é incrível. Então essa chave, chamada confiança, ela é muito forte. A chave que a pessoa tem quando ela confia em Deus, que é o primeiro network que ela tem que fazer, muda tudo. Muda o olhar dela para toda a existência, muda o olhar para o ontem, muda o olhar para o hoje, muda o olhar para amanhã. Essa chave chamada confiança. Por que você tem que confiar em Deus? Porque você não está vendo Ele. Ou você vê Ele? Você está vendo Ele? Vou te dar uma pista. Quem encara Deus face a face morre na hora. Com o corpo que você está, você morre. Você precisa transfigurar para você dar uma bicada no rosto. Se acontecer de você estar do jeito que você está agora, ou eu, e a gente peitar o Criador face a face, a gente morre na hora. Papo, mas por quê? Porque você tem um corpo pecaminoso e não há pecado em Deus. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de história nem de folclore. Então o primeiro network que você tem que fazer é um network com Deus. Deus é Espírito. E aí você tem que confiar. Qual que é a maior treta que você vê na Terra? As pessoas não confiam em Deus. E aí tem um negócio na Bíblia falado assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de quê? De fé. O que é fé? Imaginação. Aonde começa a confiança? Não é num contrato assinado. A confiança começa na mente. Então o network mais poderoso que vai fazer na sua vida é com Deus. E você vai crescer nisso. Tem gente que nunca conectou com Deus. Nunca. Papo, você pode explicar como é que faz? Tem alguém que falou que é o caminho, a verdade e a vida. É o Filho. Não sei se vocês perceberam um dia, mas saiu nos noticiários um filho do presidente brigando comigo, porque eu fui entrar na campanha. Alguém chegou a ver? E aí a vontade que dá, né, é de brigar também, mas eu falei, se eu tenho o coração do pai, por que eu vou negar o filho? Aí ali eu percebi, eu posso muito bem achar que eu sou justo, brigar com esse filho do presidente. Mas eu não vou fazer isso, porque se você briga com o filho, você desconecta do pai. Então eu falei, vou tomar as dores, é uma injustiça o que está sendo falado. É o filho, chamado Jesus. Então você quer acessar o coração de Deus, você precisa de um caminho. Pablo, eu quero fazer esse network. Não faz sem esse caminho, fica tranquilo. Mas a minha religião, sua religião, Deus não tem ciúme dela, mas você não chega nele por causa disso. Vocês têm que saber disso. A religião fala mais sobre comunidade na terra do que qualquer coisa no céu. Minha religião... O problema é seu, eu não quero nem ouvir. Aceita a sua religião para lá e está tudo bem. Agora, um relacionamento com Deus é em espírito e em verdade. Tem gente que barganha com Deus, Deus não está afim do seu dinheiro. Deus não está afim de nada, no seu negócio que interessa muito Ele, a fonte da vida, que é seu coração. Ele não quer negociar isso com ninguém. Então não põe seu coração em dinheiro, não põe coração em angústia, não põe em nada. Põe nele. É o network mais poderoso que você vai fazer com Deus. Segundo network que você vai fazer, mais poderoso você vai notar é com você mesmo. Chama-se autoconfiança. Se eu confio no Criador do céu, da terra, do mar, das fontes, das águas, eu confio na pessoa certa. Essa pessoa nunca falha, nunca deu ré. Alguém fala, mas lá na Bíblia tem 7 vezes que Deus se arrependeu. Está escrito mesmo, só que no grego a palavra é metanoia, mudança de rota, nunca voltou atrás. Então é um negócio impressionante, quando você começar a caminhar com Deus, você vai perceber que quando Ele te chama para uma coisa, Ele nunca volta atrás, é você que desiste. Porque você é impaciente, você não confia nele. E você desiste também porque você não confia em você. Talvez uma coisa ia durar um ano, dava para fazer. Aí você é bobo demais, vai durar 4. Você que desiste vai durar uma vida inteira e não vai conseguir. Eu, conhecendo Deus através da Bíblia e de amizade, nesses últimos 24 anos, até hoje, eu não vi Ele revogar um chamado ou um propósito. Tanto é que tem pessoas que são realmente usadas por Deus, caem numa vida desgraçada, vira o terror e Deus não revoga os dons. Vocês já perceberam isso?
Eu gosto tanto quando alguém fala assim, isso aí não é de Deus não, aí pra você ver o comportamento. Deus não revoga aquilo que Ele te deu por causa do seu comportamento. Você vai ficar com aquilo que Ele te deu, mesmo com o comportamento ruim. Não, você sabe como é que agrada a Deus? É sendo bonzinho. Não é confiando nele, confiando em você. O resto você vai pagar por tudo que você faz. Então esse network ele é muito forte. Confiar em Deus. Mas como que eu confio em quem não estou vendo? Naquilo que você ouviu e naquilo que Ele é, e naquilo que Ele te chamou e naquilo que Ele pode fazer. Você tem que confiar. Ah, eu queria Ele num tubo de ensaio. Então não tem como, porque até o tubo de ensaio é Ele. Toda a natureza revela quem Ele é. E Ele nunca vai caber nessas coisas, e principalmente na sua cabeça, porque a sua cabeça ela é determinada o tamanho dela pelo tamanho da frequência que você carrega. Não sei se você sabe disso. Tem gente que tem uma crença tão grande que é maior que esse Alphaville aqui onde você está. Crença de confiança absurda, exponencial, maior que esse bairro aqui em todo. Tem gente que tem a crença tão pequena que é menor que o cérebro. Só para você entender, isso é uma máquina de impulso eletromagnético. Não é um lugar de armazenamento. A sua consciência tem que estar em expansão, em crescimento. Faz seu network com ele e cresce nisso. É ilimitado. Começa a investir no network com você mesmo. É tipo esquizofrenia, eu começo a falar sozinho. É mais ou menos. É olhar no espelho, encarar esses olhos. É você olhar para você mesmo e falar assim, você consegue. Por mais que você acha que não consegue. Eu confio em você. Mas como que eu converso com o meu corpo? Não sei se você sabe. Você é um ser de 3 esferas. O que significa ser um ser de 3 esferas? Significa que você é corpo, alma e espírito. Você está num tempo chamado Cronos. E você faz o quê? Você absolutamente olha para si e conversa com o seu corpo, que tem memória. Eu não sei se você já faz isso. Eu faço. Eu sento e falo assim, você não deveria ter tomado essa decisão. Agora nós vamos ter que reverter isso aí, precisa pagar caro por isso. Converse mesmo, olhando no espelho. Uma das cenas mais lindas assim, que eu tenho conhecimento, né, de relação a amor próprio, a conhecer a si próprio, é parar na frente do espelho. Olhar na frente do espelho e falar assim, isso não combina com você. O lugar que eu gosto de fazer isso é no closet. Eu entro, fecho a porta e fico lá olhando. Não vou aceitar isso. Aí você fala, mano, mas eu estou falando comigo mesmo. Não, você está trocando ideia com esferas. Sua alma está falando com o seu corpo, talvez seu espírito está falando com a sua alma, talvez a sua alma está falando com o seu espírito. Quem é mais forte? O espírito. Depois a alma, depois o corpo. Qual que é o único que alguém pode tirar? Qualquer pessoa. A pessoa mata seu corpo, sua alma não. Sua alma, quem decide sobre ela é a segunda morte. A primeira morte é corporal, a segunda é da